Firewatch. Esse é o jogo da análise de hoje, e buscar o máximo de informações técnicas que você pode estar coletando apenas jogando, que é uma coisa que eu acho bacana, uma coisa que me ajudou bastante. Então eu quero estar passando um pouco dessa experiência que eu tive para vocês, então vamos lá. A textura do landscape é muito bonita, como toda a textura desse jogo. Dá para notar algumas coisas nítidas nela ali, que no caso aqui é o normal map. O normal map bem sutil, é um normal map mais suave, ele não é aquele normal map que você olha e ele cria tanta sombra que ele fica escuro, né? Ele fica muito áspero e não dá uma imagem muito bonita. Alguns jogos realistas acabam usando isso, mas pro estilo realista até que cai bem, logicamente não exagerando muito, mas funciona. Agora num jogo assim, ele é mais polido, ele é mais suave, ele é mais, vamos dizer assim, mais smooth, né, no quesito geral, assim, de modelo e tudo mais. Principalmente pela textura. Tender para um solid color, né, vamos dizer assim, de cor sólida, né, apenas uma cor no objeto e pronto. Se exagerar no normal map, não fica agradável, visualmente falando. E em alguns lugares desse mapa, parece que a grama tem aquele material lá da E4 que você consegue captar a cor utilizada no landscape e transferir ela para o objeto que está sendo pintado pelo foliage type ali na landscape. No caso aqui, eu acredito que não é, por conta de que existem gramas aqui, né, no chão que não é do tom dela, né, até mesmo aqui também, parece ser um tom um pouco mais amarelado. Mas em alguns momentos dá pra enganar sim. Não sei se é, lógico, tudo aqui é uma especulação, é só uma dedução do que eu tô vendo, não tem como saber exatamente como foi feito. O efeito de flor também é muito legal, é bem leve, são apenas provavelmente 4 planes ali, 4 ou 5 planes, com uma corzinha amarela pintada, vermelhinho também, algo bem simples. Essa grama mesmo, às vezes parece que ela é um solid color, mas ela disfarça bem isso com esse serrilhado da máscara de opacidade que eles usaram, então é bem legal. Eu vou aqui pra pedra, que a pedra desse jogo eu acho muito bonita, e esses detalhes brancos que tem nela é muito usado nesse estilo gráfico, né? E é legal tentar deduzir como isso poderia ser feito se a gente pegasse esse objeto, levasse para o Substance Painter e fosse pintar lá, né? Como esse jogo tem um material mais simples, de cores mais sólidas, sem muito detalhe na textura, eu gosto de tentar deduzir quantas layers no Substance eu usaria para determinados objetos. A pedra é uma que dá para gente fazer sem muitos problemas, né? Dá para deduzir aqui que teria um cinza predominante, teria esse cinza mais claro, que seria para fazer os contornos, as bordas dela. E é legal perceber que tem detalhes desse de cinza que não tem em borda, né? Onde não tem borda. Provavelmente pode ser que sejam pinturas extras mesmo, de normal map, como parecem aqui, ou usaram um high poly para poder fazer isso daqui, né? Então pode ser esse caso. E até dá pra notar aqui que tem uma face dela que tá meio flat, não tá usando o smooth, né? Em alguns lugares dá pra perceber isso. Não dá pra saber se é da sombra, algum efeito de sombra, algum erro, ou é do próprio objeto, parece ser do objeto. E dá pra perceber outros tons também, tem outras pedras pelo cenário que dá pra perceber que ele tem um pouco avermelhado e uma textura um pouco desenhada, que acaba criando um efeito de desgaste ou de queimadura, vamos dizer assim, pelo tempo, bem bacana. São umas pedras menores que são usadas no chão. Uma coisa que eu acho legal mostrar quando estou analisando o jogo e perceber isso, que é muito importante, é que os modelos não são perfeitos, tá? Você vê alguns erros de sombra, alguns erros, né, de flat aqui do objeto, e eu gosto de falar disso porque às vezes a pessoa, né, o modelador, ele quer criar sendo modelador também, já fiz muito disso, de criar um modelo muito perfeito, só que levar muito tempo para criar esse modelo, texturizar e pintar, e aí até levar ele pro motor.
Porque você não cria só uma pedra dessa, você não cria só uma grama, só uma árvore, você tem que criar uma coleção toda. E essa coleção às vezes varia, já fiz pacotes de 170, 300 modelos, então é um pacote que leva muito tempo para criar. Se você levar 3, 4, 5 dias, uma semana para criar um objeto desse, fica difícil você trabalhar com um pacote muito grande. Então você tem que mesclar o tempo e a qualidade desses modelos. Então é bacana você perceber nos jogos que eles não são perfeitos. E que tudo bem se você cometer umas gafezinhas nele, né? Nada muito lógico. Sempre buscando ter uma qualidade aceitável, mas sabendo também que você está correndo contra o tempo, que você precisa ter um tempo aceitável. Uma coisa legal também entre o objeto e o landscape de perceber é essa nítida, né, transição que tem entre o objeto e quando o objeto atravessa a outra malha, que no caso aqui é o nosso landscape. Isso dá para resolver na UE4 por algumas técnicas, né? E usando differing, se eu não me engano, dá para criar um fade entre as duas peças, tanto o landscape contra o objeto, tanto o objeto contra o outro objeto, dá para fazer isso. Vai gerar mais chamadas de material, mas é um efeito bem bacana que alivia bastante isso daí. A água desse jogo tem um efeito muito bonito referente a isso, de transição de objetos. Então é bem legal saber que isso é normal acontecer e que tem como você resolver. Na cerca do jogo, daria para fazer ela com uns 3, 4 layers no Substance, exceto esse detalhe dele aqui que seria um pouco mais complicado de fazer. Mas a cor principal dela com esse normal map, a cor mais clara, esse tom principal dela e uma segunda cor para criar esse efeito um pouco de sujo, desgastado. Eu não usaria esse normal map que eles usaram aqui. Achei que ficou muito chamativo. Acabou quebrando um pouco o visual do tronco. Mas isso aí vai muito no quesito de gosto. Uma coisa bacana, principalmente em pedras, que é fácil perceber e é fácil você aprender a fazer isso a partir de vegetação, a parte natural mesmo, pedras, troncos e tudo mais, criar essa sensação de natural mesmo, de algo aleatório. Né? Você tem uma pedra aqui de um formato, você tem a outra ali que não tem nenhum formato parecido, mas ao mesmo tempo seguindo um padrão com quinas semelhantes e tudo mais. Então é bacana você observar essas cenas, esses locais e tentar replicar isso, tá? Aqui mesmo dá pra perceber uma coisa que acontece em muito jogo e tem várias formas de um artista resolver esse problema, mas essa forma que eles usam aqui, acredito que seja uma das mais leves, que é quando você tem uma diferença de altura no landscape muito grande, né? Que é uma diferença dali, dessa altura aqui, para quem está. E a peça usada, como é o caso dessas pedras, ela gera um buraco que seria feio e complicado para o jogador andar. Poderia escorregar e enroscar ali embaixo na pedra. Então você opta por colocar uma pedra talvez ali, ou uma plane no caso deles que eles colocaram. Dá pra ver nitidamente que tem o corte de uma plane aqui, né, entrando aqui, indo até ali na frente. Deixa eu ver se tem a abertura dela aqui. Não sei se eu vou conseguir ver. Aqui, ó, dá pra ver. Ali, dá pra ver a abertura dela, tá vendo? É uma plane mesmo. Então, você usa esse objeto, né? Dá pra perceber que essas pedras aqui são da plane, que não tem corte, né? Esse corte não existe aqui, tá vendo? Não existe nessas áreas. Então esse é um objeto único. E isso facilita bastante na hora que você vai dar uns retoques a mais no mapa, para quesito de gameplay mesmo, para ficar mais fácil o personagem se locomover naquela área. E também, em alguns casos, por beleza, que acaba facilitando, em vez de você colocar várias pedras de objetos sólidos, né? Objetos com todas as faces, que são bem mais pesados, para preencher essa área.
e às vezes acabar criando um objeto que você vai aumentar muito e a textura vai ficar feia, né, que é o limite que estão esses dois caras aqui que dá pra perceber, é, é melhor você criar um objeto para isso, um objeto que vai servir para tampar erros de outros grupos de objetos, tá? Dá pra perceber que esse objeto é maior, só recapitulando, por conta desse detalhe da quina, que aqui está um pouco estourado. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele fica igual quando você escalona um objeto no Photoshop e o pixel dele começa a ficar visível, né? Evitar esse tipo de coisa é muito legal, que você acaba tendo uma qualidade maior sem você ter que precisar aumentar o tamanho da textura e pesar no seu projeto. A sombra geralmente é uma coisa que atrapalha muito, dá muito trabalho pra gente que desenvolve cenário na hora da otimização, né? Eu gosto de mostrar isso porque muita gente acha que todos os objetos de um jogo têm sombra e não tem, tá? Alguns objetos não tem por padrão já, a grama é uma delas, dificilmente a grama vai ter sombra. É lógico, tem jogo que a grama tem sombra? Tem, é lógico que tem. Mas é legal você optar por não ter, por conta de que ela consome um valor legal de desempenho, por conta da quantidade que existe. E dependendo do estilo gráfico que você usar, é melhor ainda você não usar a sombra, que é o caso do Firewatch. Esse estilo gráfico, ele é mais sutil, e às vezes ele não tem umas coisas muito grosseiras, e a sombra em excesso, né, com todas as gramas emitindo isso, ia tornar um cenário talvez não tão bonito quanto ele é aqui, que é esse cenário de cores claras, bem chamativas, bem agradáveis, que já não acontece só da gente observar aqui. Imagina que tudo fosse assim, atrapalha um pouco a visão, fica muito poluído. Então é bacana você observar isso, de que acontece com vegetação, acontece com efeitos, acontece com objetos pequenos em cena, objetos que se movem, por exemplo, uma porta, às vezes ela não gera sombra. Não é legal fazer isso na porta, tá? Mas tem gente que faz, eu não gosto, mas tem gente que faz. E principalmente objetos pequenos, ou objetos que, dependendo de como for o jogo que você está desenvolvendo, ou a cena. Se for cena, tudo bem ter sombra, porque ninguém vai jogar nela. Mas se for um cenário de jogo mesmo, que você precisa alcançar um desempenho aceitável, objetos pequenos, objetos que sempre vão estar sobre sombra, você elimina a sombra dele. Então, vamos supor que existisse uma pedra aqui, e essa árvore sempre vai gerar essa sombra nessa pedra. Essa pedra não precisa ter sombra, porque ela já está na sombra, ela não vai emitir nada. Só que, se você deixar a sombra dentro do E4 habilitada, ela vai gerar o cálculo de sombra e não vai estar otimizado, não vai adiantar nada. Então é importante você lembrar disso. Outro ponto importante de você lembrar quando você está mexendo com otimização e fazendo esse tipo de mudança dentro da sua cena, é que se for um objeto instanciado, todos eles vão mudar, né? Todos eles vão seguir o padrão que você está usando. Se é sem sombra, todos são sem sombra. E outro ponto é, o motor agora, se ele tem 5 objetos iguais, ele instancia. Só que se um desses objetos tiverem características diferentes que ele não consegue instanciar, ele vai gerar um cálculo a mais, então ele não vai instanciar. O melhor dos casos seria usar um grupo dessa pedra A, que emite sombra, e a pedra B sempre vai estar com a sombra desabilitada. Então você já tem uma chamada do próprio objeto, você tem dois objetos diferentes, que já são chamadas diferentes, mas com configurações diferentes. Então se você precisar de uma pedra que não tem sombra, você já sabe que objeto usar. Isso ajuda a eliminar um pouco da sobrecarga de variantes, né, de configurações em um único objeto dentro da E4. Essas madeiras aqui também eu achei muito legal. São bem simples de fazer, né? E tem um visual muito bonito, bem agradável. Eu achei muito legal. Com poucas layers no substance você conseguiria esse resultado aqui. Quando você está construindo um cenário, é legal você observar a disposição dos itens, né? A organização que existe ali dentro dos objetos que estão na cena. Então, e muitas vezes esses objetos, eles contam uma história, né? Independente do que ele sirva ali na cena, ele acaba contando uma história. Aqui, por exemplo, você pode ver a organização deles, né?
Ele não está empilhado certinho, perfeitamente, porque na vida real não é assim. Então se você empilha um negócio igualzinho, você vai mostrar algo muito robótico, uma coisa não natural. Se você bagunça um pouco ela, um pouco de desordem, né, um pouco de bagunça é bacana para você tornar o ambiente mais realista. O exemplo das gavetas aqui, uma não fecha direito, a porta aqui não fecha direito, então é legal, né? A caixa meio amassada, às vezes uma escrita rabiscada, meio errada, é uma coisa legal também. Cobertor que não está arrumado, né? Objetos bem pequenos que compõem uma cena de uma casa de verdade que a gente usa, são tralinhas pequenas que a gente até esquece às vezes de criar para uma cena 3D, como uma simples borracha, um lápis, um apontador. Isso aqui parece ser um maxilar, né, de uma criatura, de um bicho, de alguma coisa, os dentezinhos aqui. Então, para o lugar que ele está, é um objeto legal, bem específico, mas que é bacana, né? Os troncos aqui, a sujeira, né? Você vê outros objetos que são mais limpos, mas pode logicamente transferir aquela ideia de que é limpo mesmo, né? Um objeto mais novo e um objeto mais cuidado. Então é legal você se atentar a esses detalhes. E outra coisa, esse tipo de gráfico, né? Esse tipo de arte implementada aqui, geralmente ela tem menos informação na textura. Mas é normal acontecer essa discrepância aqui, ó. O fogão, ele tem muito menos informação do que as madeiras, por exemplo. Porque essas madeiras são desgastadas, o fogão não, né? Então é normal isso acontecer. E uma forma, às vezes, de reduzir essa discrepância de um objeto para o outro, reduzir o normal map. Isso ajuda bastante, porque o normal map salta muito nos nossos olhos. E acaba facilitando para criar uma harmonia um pouco maior, mas não que seja um problema. Então é isso, por hoje é só. Essa foi a análise do Firewatch, espero que você tenha gostado. Dá um like aí, comenta, se inscreve no canal, compartilha para ajudar a passar essas informações. São informações que eu uso muitas vezes para me ajudar a melhorar no meu trabalho e espero que tenha ajudado. Pretendo fazer outros vídeos assim, de análise. Se você quiser que eu faça análise de algum jogo específico, deixa aí embaixo. E até mais. Até um próximo vídeo.